Tudo bem com vocês? Essa é mais uma videoaula para os meus alunos do segundo ano do ensino médio e nós estamos fazendo as videoaulas do terceiro bimestre. E na videoaula passada nós falamos aqui sobre trabalho da força e sobre energia. Agora então nós vamos falar do trabalho de uma força mais específica, nós vamos falar do trabalho da força peso. E como que a gente vai entender isso? Bem, vamos aqui no quadro e escrever novamente o trabalho da força. Então, o trabalho, que vai ser representado pela letra W, que vem do inglês, né, work, trabalho vai ser igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Que ângulo é esse? É o ângulo entre a força aplicada sobre um objeto e o deslocamento que aquele objeto está fazendo. Tudo bem? É esse ângulo aqui entre a força e o deslocamento. Tudo bem. E o que isso tem a ver com a força-peso? Fácil, nós vamos aplicar esta equação para a força-peso. Então, para isso, nós temos que imaginar um corpo em queda livre. Vamos imaginar, então, um corpo em queda livre que não tem resistência do ar, tá? Não tem resistência do ar. E ele vai começar o movimento a uma certa altura h, ou seja, ele vai se deslocar de h. A altura dele vai ser o próprio deslocamento dele. E a força que vai estar aplicando sobre ele vai ser a força peso. Mas eu já ensinei para vocês também que a força peso ela é calculada através da multiplicação entre a massa do corpo e a gravidade do planeta. Essas setinhas em cima quer dizer apenas que eles são vetores, tá? Vamos aplicar justamente isso na fórmula. Então, o trabalho vai ser força vezes deslocamento, mas a força é o peso. O deslocamento é o h. E o cosseno do ângulo? Qual é o ângulo aqui, então, entre o deslocamento? Isso não é a letra O, tá? É a letra θ. Entre o deslocamento e a força. O deslocamento é na vertical. E a força também está apontando na vertical. Então, qual é o ângulo entre os dois? O ângulo entre os dois é 0. Então, é cosseno de 0. Vamos continuar escrevendo. Trabalho, então, vai ser igual ao peso, que a gente vai substituir por mg. Então, a gente vai colocar aqui m vezes g, que é o peso, vezes h, que é esse h que está aqui, vezes o cosseno de θ. Quanto que vale o cosseno de θ? O cosseno de θ vale 1. Então, não precisa colocar ali, né, porque todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. E a gente tem a fórmula aqui do trabalho da força-peso. Vamos colocar aqui um pouquinho melhor. Então, o trabalho da força-peso é mgh. Então, o trabalho da força-peso só depende de uma coisa, tá? Só depende da altura que o objeto está em relação ao chão. Não depende do caminho percorrido pelo objeto. Como assim? Vamos ver uma questão rapidamente aqui como exemplo, para vocês entenderem melhor. E essa questão é essa aqui que está aqui na apostila. Nós estamos vendo 3 corpos. Um descendo num plano inclinado, outro descendo em queda livre, outro descendo tipo um tobogã. Eu transportei esse desenho aqui para o quadro para a gente poder enxergar um pouquinho melhor. Então, eu tenho ali 3 corpos. Todos esses 3 corpos aqui, vamos até colocar aqui o corpo A, B e C, tá? Só que a massa do corpo A massa do corpo B e a massa do corpo C, todas essas massas aqui são iguais, tá? Todas são iguais, têm o mesmo valor igual. Se você, mas qual o valor? Não importa o valor. Vocês têm que parar com a mania de querer saber o número, né? Mas se vocês quiserem, pode colocar qualquer valor, 5 quilos para cada um, não importa, tá? Então, todos eles têm o mesmo valor de massa. E todos eles estão à mesma distância do chão, ou seja, à mesma altura. O corpo A vai se deslocar aqui para esse plano inclinado, o corpo B está em queda livre e o corpo C está fazendo essa ondinha aqui nesse tobogã. Vendo por esse lado, o corpo C vai andar muito mais, né? Porque ele vai subir, vai descer, vai subir, vai descer, vai subir, vai descer. O caminho percorrido pelo corpo C vai ser o maior de todos. Depois, o caminho percorrido pelo corpo A vai ser o segundo maior. E, claro que B, como que está descendo em linha reta, o caminho dele percorrido é menor. Lembre-se que eu estou falando do caminho percorrido. O caminho percorrido de C é o maior de todos, o A é o segundo maior e o B é o menor de todos. Lembre-se do que eu falei sobre o trabalho? O trabalho da força-peso não depende do caminho percorrido, depende apenas da altura que esses objetos estão em relação ao chão. Claro que também depende da massa, mas se as massas forem iguais, depende apenas da altura. Então a pergunta nesse exercício era a seguinte: qual dos 3 corpos realizará maior trabalho? Muitas pessoas vão logo para o corpo C,
porque ele caminha mais. Mas, conforme a gente falou, não importa o caminho, o que importa é a altura. E como que os três corpos têm a mesma altura, então fica fácil de entender que o trabalho desses três corpos são iguais. Então, o trabalho do corpo A vai ser igual ao trabalho do corpo B, que vai ser igual ao trabalho do corpo C. Se eu não me engano, essa questão caiu na UERJ. Falado então sobre o trabalho da força-peso, nós entendemos como nós calculamos o trabalho da força-peso e entendemos também que o trabalho da força-peso só depende da altura. Vamos agora passar para uma outra coisa, que é o teorema trabalho-energia cinética. Como que a gente vai fazer isso? Bem, nós vamos substituir nessa equação do trabalho, nessa equação aqui do trabalho que nós vimos, as leis de Newton e também uma parte de cinemática com a equação de Torricelli. Vamos ver bem rapidinho para vocês entenderem aqui que não é tão difícil. E claro, sempre colocando a direção da força igual à direção do movimento, ou seja, vai ser o cosseno de zero, que vai ser 1. Então, a gente está ignorando essa parte aqui do cosseno. Então, vamos colocar lá. Trabalho é igual a força vezes o deslocamento. E a gente sabe que quando a gente aprendeu lá no primeiro ano em cinemática, que a gente estava considerando que o deslocamento é ΔS, tá? E a força é igual a massa vezes a aceleração. Então, a gente vai substituir tudo isso aqui na equação. E vai ficar o seguinte. Trabalho vai ser igual a força, que é massa vezes aceleração. Então, a gente vai colocar aqui massa vezes aceleração, vezes deslocamento, que é ΔS. Vamos lembrar agora rapidamente da equação de Torricelli. O que é a equação de Torricelli? Essa equação aqui, ó. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Por que eu estou escrevendo a equação de Torricelli? Está vendo que aqui no trabalho não tem A ΔS? E aqui na equação de Torricelli também tem A ΔS. Então, vou fazer justamente isso. Eu vou substituir esse A ΔS aqui da equação do trabalho por essa fórmula da equação de Torricelli. Para isso, eu preciso isolar A ΔS na equação de Torricelli. Então, vou colocar aqui A ΔS e vou passar esse V0 ao quadrado para o outro lado e esse 2 que está multiplicando também para o outro lado. Então, V0 ao quadrado está positivo, passa para o outro lado, ficando negativo. Então, vai ficar V ao quadrado menos V0 ao quadrado. E desse 2, como que está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo sobre 2. Então, A ΔS é justamente isso aqui. Então, a gente vai substituir nesse A ΔS aqui de cima. Então, o trabalho vai ficar massa, que multiplica V ao quadrado sobre 2, menos V0 ao quadrado sobre 2. O 2 que está aqui no denominador, né, eu posso distribuir para essas duas partes que estão aqui de cima, né? Afinal de contas, fazer o MC é justamente isso. Pegar essas duas partes que estão separadas e colocar numa só, de divisão. Isso vocês sabem fazer em matemática. Então, eu só separei aqueles dois, o 2 está ali para cada termo da equação. Ficando V ao quadrado sobre 2 menos V0 ao quadrado sobre 2. E agora eu vou pegar a massa e fazer a distributiva. Multiplicar num termo e multiplicar no outro termo. Então, o trabalho vai ser massa V quadrado sobre 2 menos massa V0 ao quadrado sobre 2. E aí a gente tem uma outra equação para o trabalho. E que equação é essa aqui? O que é, afinal de contas, esses termos que estão dentro da equação? Esse termo que está dentro da equação é o que a gente vai chamar de energia cinética. Então, como falado, explicado para vocês, energia é apenas uma equação matemática. E como que tem o zerinho aqui? O que isso significa? Que é o inicial, não é? Então, essa aqui é energia cinética inicial. E essa aqui que não tem nada aqui seria a energia cinética final. Então, o que ele está querendo dizer? Que trabalho é igual a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Quando eu tenho uma coisa final menos inicial, eu tenho o quê? A variação dela. Então, a gente simboliza essa variação pelo esse triângulozinho. Então, é a variação da energia cinética. Então, o trabalho nada mais é do que a variação da energia cinética, que a gente entende como mv ao quadrado sobre 2. Isso é energia cinética. Apenas uma equação matemática que está ligada a quê? Está ligada à velocidade do corpo. Se está ligada à velocidade do corpo, energia cinética está ligada diretamente ao movimento daquele corpo. Então, eu acho que já coloquei muitas equações matemáticas para vocês aí. Por favor, revejam com calma
escrevam, vão fazendo esses passos, escrevendo no caderno de vocês, não apenas olhem, mas façam também para vocês entenderem. Apenas olhar não vai entender. Você tem que olhar e ir escrevendo passo a passo, tentando entender o que eu fiz de uma equação para outra. Eu falei o que eu fiz, mas tentem fazer sozinhos. Entendo que energia nada mais é do que uma equação matemática. Energia cinética está ligada à velocidade, então é óbvio que está ligado ao movimento do corpo. Se a velocidade fosse zero, quanto que seria a energia cinética? Zero. Quanto seria o trabalho? Zero também. Tá? Então, um corpo que está parado não tem trabalho. E é justamente isso que a gente tinha falado no início. Como falado anteriormente, né, trabalho é a quantidade de energia que você precisa para uma força mover um corpo. Se a velocidade é zero, a força não está movendo o corpo, ou seja, não tem trabalho. E é justamente isso que a gente vê aqui nessa equação. Que como que a energia cinética está associada à velocidade, se a velocidade for zero, não tem trabalho realizado. Tudo certo, então? Então não esqueçam de estudar, não esqueçam de se cuidar, fiquem em paz e até mais.